E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou Camila Milagre, hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Estamos no capítulo 21, hoje na sessão 3, Fé, Crença e Visão. Vamos juntos? Todos os relacionamentos especiais têm o pecado como sua meta. Ai, a gente quer marcar isso já? Vamos continuar. Pois são barganhas com a realidade, as quais a aparente união é ajustada. Não te esqueças disto. Barganhar é fixar um limite, e qualquer irmão com quem tenhas um relacionamento limitado, tu odeias. Podes tentar manter a barganha em nome da equidade, entre aspas, algumas vezes exigindo que sejas tu aquele que paga, talvez, mais frequentemente, exigindo que o outro pague. Assim, em equidade, entre aspas, tentas aliviar a culpa que vem do propósito que foi aceito para o relacionamento. E é por isso que o Espírito Santo tem que mudar o seu propósito, de forma a torná-lo útil para ele e incapaz de causar danos a ti. Olha só que interessante já temos, né, nesse parágrafo. Toda vez a gente fala muito nisso em constelação, né? Sobre equilíbrio nas ordens da ajuda, equilíbrio também no dar e receber, né? Mas quais são os momentos em que a gente se sente desequilibrado? O que é equilíbrio? O que é equilíbrio para mim, que não é para você? Qual é a sua capacidade de dar e de receber, que pode ser diferente da minha? E esse equilíbrio é uma medida sutil, uma medida subjetiva, uma medida que varia. Varia de acordo com o quê? Com os nossos traumas, nossos conflitos, nossos medos, nossos sonhos de pecado, nossos implantes e explantes, nossos pontos de vista. E aí o texto fala, né? São barganhas com a realidade, as quais a aparente união é ajustada. Mas a gente já falou aqui, né? Sobre amor para constelação, né? Que é tomar o outro exatamente do jeitinho que ele é. E a gente falou também sobre permissão de axis aqui. Consciência inclui tudo e não julga nada, e tudo é um interessante ponto de vista. Então, se eu me sinto esvaziada pelo outro, o que é isso? Mas, ao mesmo tempo, se eu dou ao outro o que ele não pode receber, o que é isso? Tudo isso são essas barganhas com a realidade, em que uma aparente união se ajusta. Mas será que realmente é comunhão isso? E quais são os lugares que não são e que a gente pode ser? Além de toda subjetividade, além de todos os pontos de vista, além de todos os traumas desta realidade em todos os tempos, lugares e outras dimensões. E o texto diz, né? Terminou assim esse parágrafo. E é por isso que o Espírito Santo tem que mudar o seu propósito de forma a torná-lo útil para ele e incapaz de causar danos a ti. E o texto continua. Se aceitas essa mudança, terás aceito a ideia de abrir espaço para a verdade. A fonte do pecado se foi. Podes imaginar que ainda experimenta os seus efeitos, mas não é o teu propósito e já não o queres. Ninguém permite que um propósito seja substituído enquanto o deseja, pois nada é tão valorizado e protegido quanto uma meta que a mente aceita. Isso ela perseguirá, de forma sinistra ou feliz, mas sempre com fé e com a persistência que a fé inevitavelmente traz. O poder da fé nunca é reconhecido se é colocado no pecado. Ai, o poder da fé nunca é reconhecido se é colocado no pecado, mas sempre é reconhecido se é colocado no amor. O que mais é possível? E o texto continua. Por que é estranho para ti que a fé possa mover montanhas? Essa façanha é de fato pequena para tal poder, pois a fé pode manter o Filho de Deus acorrentado enquanto ele acreditar que está acorrentado.
E quando for libertado dessas correntes, isso se dará simplesmente porque ele já não mais acredita nelas, retirando a fé em que possam prendê-lo e colocando-a, ao invés disso, na sua liberdade. Colocando a fé na sua liberdade. É impossível colocar a mesma fé em direções opostas. Qualquer fé que des ao pecado retira da santidade, e aquela que oferece a santidade foi retirada do pecado. Então, todos os lugares que a gente já pode retirar a fé daquilo que não cria pra gente, daquilo que é uma mentira sobre o que nós somos. Vamos destruir e descriar agora? Já. 1, 2, 3, foi! E o texto continua. Fé, crença e visão são os meios pelos quais a meta da santidade é alcançada. Através delas, o Espírito Santo te conduz ao mundo real e para longe de todas as ilusões nas quais a tua fé foi depositada. Essa é a direção dele, a única que ele jamais vê. E quando te desvias, ele te lembra de que não existe senão uma: a fé dele, a crença dele e a visão dele. Todas elas são para ti. E quando as tiveres aceito completamente no lugar das tuas, não mais terás necessidade delas, pois a fé e a visão e a crença têm significado somente antes de ser alcançado o estado de certeza. No céu, são desconhecidas. Entretanto, é através delas que se alcança o céu. É impossível que falte fé ao Filho de Deus, mas ele pode escolher onde ela é depositada. Tá aí. Quanta fé a gente põe que a gente, como Deus, nos criou? Quanta fé a gente põe na nossa santidade? Que a gente já sabe o que é aqui, né? Nesse conceito do 100. Quanta fé a gente põe na nossa impecabilidade? Quanta fé a gente põe no nosso ser infinito? Quanta fé? Quanta fé a gente põe de que a gente é feito como a fonte? De que a gente é um com a fonte? Quanta fé a gente põe? E o texto continua. A ausência de fé não é falta de fé, mas fé no nada. Não falta poder à fé que é dada a ilusões, pois através dela que o Filho de Deus acredita que é impotente. Assim, ele não tem fé em si mesmo, mas é forte na fé em suas ilusões a respeito de si mesmo. Pois a fé, a percepção e a crença tu fizeste como meios de perder a certeza e achar o pecado. Essa direção louca foi escolha tua. Essa direção louca foi escolha tua, e através da tua fé naquilo que escolheste, tu fizeste o que desejaste. Então, digamos assim, eu tenho livre-arbítrio, mas eu estou aqui neste lugar, jardim lindo, mas eu não posso comer uma coisa só. Tudo me é dado, só aquilo ali não me é dado, então, eu quero escolher aquilo. Para quê? Para trocar informação. Simplesmente para trocar informação. Para ter consciências. E se nada fosse errado? E se nada fosse certo? E se fosse apenas uma escolha? E se aquela escolha foi a maior criação que a gente não se deu conta? Estou dizendo isso de maneira figurada, ok? Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Mas, enfim, o que eu estou falando aqui é que às vezes a gente escolhe umas coisas que são interessantes, que não parecem ser para o nosso... uma contribuição para a gente, digamos assim, mas a gente escolhe isso e aquilo nos traz um monte de consciências. E esse monte de consciências nos cria atalhos para nós, para chegarmos aonde desejamos, ao que somos mais rapidamente. Mas aquela ideia de que eu fui separada
porque eu fui punida, a quem pertence? Como seria se a gente devolvesse essa ideia de que porque você fez o que não devia, agora você vai ser punido, você vai ser punida e vai ser separada. Como seria a gente devolver esta consciência, essa ideia com consciência anexada aos perpetradores dela, em todos os tempos, lugares, dimensões e realidades, em que a minha escolha deixou de ser apenas uma troca de informação para se tornar a fonte do meu mal. Destruindo, descriando em todos os tempos, lugares, dimensões e realidades, devolvendo, deixando as moléculas retornarem, moléculas girem, moléculas girem, moléculas girem, toda a inconsciência e anticonsciência devolvida para onde veio, consciência, consciência, para onde veio, moléculas girem, 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 girem. Deixa eu fazer uma pausa, já venho. Se você quiser pausar aí também, preciso deixar essa energia terminar. Um momento. De volta. O que para você pode ter sido 2 segundos, para mim foi uma xícara de café, 2 engasgos e muita consciência. Mas para você também pode ter sido 10 minutos de brisa. E como pode melhorar, não é mesmo? Por que a gente chegou naquela consciência? Por causa disso. O texto disse: não falta poder à fé que é dada às ilusões, pois é através dela que o Filho de Deus acredita que é impotente. Assim, ele não tem fé em si mesmo, mas é forte na fé em suas ilusões a respeito de si mesmo. Pois a fé, a percepção e a crença, tu fizeste como meios de perder a certeza e achar o pecado. Essa direção louca foi escolha tua, e através da tua fé naquilo que escolheste, tu fizeste o que desejaste. O Espírito Santo tem uma utilidade para todos os meios que conduzem ao pecado. Olha aí, gente. Olha aí. E se não foi um erro esse sentido figurado da maçã? O Espírito Santo tem uma utilidade para todos os meios que conduzem ao pecado, através dos quais buscaste achar o pecado. Mas à medida que ele os usa, conduzem para longe do pecado, porque o propósito dele está na direção oposta. Ele vê os meios que usas, mas não vê o propósito para o qual os fizeste. Ele não os tomaria de ti, pois vê o seu valor como um meio para o que ele quer para ti. Tu fizeste a percepção de tal modo que possas escolher entre os teus irmãos e buscar o pecado com eles. O Espírito Santo vê a percepção como um meio de te ensinar que a visão de um relacionamento santo é tudo o que queres ver. Então, darás a tua fé à santidade, desejando-a e acreditando nela devido ao teu desejo. A fé e a crença passam a ser ligadas à visão, assim como todos os meios que alguma vez serviram ao pecado são agora redirecionados para a santidade. Pois o que pensas que é pecado é limitação, e aquele que tentar te limitar ao corpo, tu odeias porque temes. Na tua recusa em perdoá-lo, queres condená-lo ao corpo, porque os meios para o pecado são preciosos para ti. E assim, o corpo tem a tua fé e a tua crença. Mas a santidade quer libertar o teu irmão, removendo o ódio através da remoção do medo, não como um sintoma, mas na sua fonte. Aqueles que querem libertar os seus irmãos do corpo não podem ter medo. Eles renunciaram ao meio para o pecado, escolhendo permitir que todas as limitações sejam removidas. Como desejam contemplar os seus irmãos em santidade, o poder da sua crença e fé vê muito além do corpo, dando apoio à visão e não obstruindo-a.
Mas, em primeiro lugar, eles escolheram reconhecer o quanto a sua fé limitava a sua compreensão do mundo, desejando colocar o poder dessa fé em outro lugar, caso lhes fosse dado um outro ponto de vista. Os milagres que se seguem a essa decisão também nascem da fé, pois a visão é dada a todos aqueles que escolhem olhar para longe do pecado, e eles são conduzidos à santidade. Aqueles que acreditam no pecado têm que pensar que o Espírito Santo pede sacrifício, pois é dessa forma que pensam que o propósito dele é realizado. Irmão, o Espírito Santo sabe que o sacrifício nada traz. Ele não faz barganhas. O Espírito Santo não faz barganhas. E se busca limitá-lo, tu o odiarás, porque estás com medo. A dádiva que ele te deu é maior do que qualquer outra coisa que exista deste lado do céu. Um instante para o reconhecimento disso está próximo. Une a tua consciência àquilo que já foi unido. A fé que dás ao teu irmão pode realizar isso, pois aquele que ama o mundo está vendo-o por ti sem uma mancha de pecado, na inocência que faz com que essa vista seja tão bela quanto o céu. A tua fé no sacrifício deu a ele grande poder aos teus olhos, só que não reconheces que não podes ver por causa dele. Pois o sacrifício tem que ser extraído de um corpo e por outro corpo. A mente não poderia nem pedi-lo, nem recebê-lo por si mesma. Assim como o corpo também não poderia. A intenção está na mente, que tenta usar o corpo para carregar os meios para o pecado nos quais a mente acredita. Assim, a união do corpo com a mente é uma crença inevitável daqueles que dão valor ao pecado. E assim, o sacrifício é invariavelmente um meio para a limitação e, portanto, para o ódio. A mesma coisa, né? Tô aqui divagando mais uma vez. É sobre criar o corpo, né? Por que a gente cria um corpo? Não é possível que seja só para prender o ego no corpo, personificar pessoas, personificar conflitos, dúvidas, medos, necessidades. Há de haver alguma coisa maior para a gente escolher criar um corpo, não é? E o que é isso? Então, como pode ser essa abrangência do corpo pelo ser sem sacrifícios? Tudo que isso é, todos os lugares que a gente escondeu essa consciência num corpo, em vários corpos, em vários tempos, lugares, dimensões e realidades, destruindo, descriando. O texto dizia, né? E assim o sacrifício é, invariavelmente, um meio para a limitação e, portanto, para o ódio. Pensas que o Espírito Santo se preocupa com isso? Ele não te dá aquilo que é o propósito dele afastar de ti. Pensas que ele quer te privar de algo para o teu próprio bem. Mas bem, entre aspas, e privação, entre aspas, são opostos e não podem ser unidos de modo significativo de forma alguma. Isso é como dizer que a lua e o sol são um só, porque eles vêm com a noite e o dia, e assim não podem deixar de ser unidos. Entretanto, ver um não é senão um sinal de que o outro desapareceu de vista. E também não é possível que aquilo que dá a luz seja uno com aquilo que depende da escuridão para ser visto. Nenhum exige o sacrifício do outro. Porém, cada um depende da ausência do outro. O corpo foi feito para ser um sacrifício para o pecado, e na escuridão ele ainda é visto assim. O corpo foi feito para ser um sacrifício para o pecado, na escuridão ele ainda é visto assim. No entanto, gente, eu estou antecipando o texto hoje, hein? À luz da visão, ele é contemplado de maneira bastante diferente. Olha lá, olha lá. Vamos relaxar nisso. Podes ter fé nele para servir a meta do Espírito Santo.
e dar a ela poder para servir como meio de ajudar os cegos a ver. Mas ao ver, eles olharão para o que vem depois do corpo, assim como tu. A fé e a crença que deste ao corpo devem ser colocadas no que está além. É isso, o que está além, que me fez criar um corpo. Deve haver um motivo além para eu criar um corpo que não seja simplesmente sofrer, que não seja simplesmente doer, que não seja simplesmente morrer. O que é isso que está além, que a gente agora pode acessar? Mas ao ver, eles olharão para o que vem depois do corpo, assim como tu. A fé e a crença que deste ao corpo devem ser colocadas no que está além. Tu deste a percepção, a crença e a fé próprias da mente para o corpo. Vamos sair da mente, vamos sair do ego, vamos alcançar o ser e o que está além quando o ser cria o corpo. E o texto termina assim: deixa que elas agora sejam devolvidas ao que as produziu e ainda pode usá-las para salvar-se do que fez. Uau! Quantas coisas dentro de 12 parágrafos! Que contribuições pode ser pra gente? Quantas vezes a gente pode ouvir e ouvir novamente esse texto? Tem muita coisa aqui pra gente. Tem muita coisa aqui pra gente. Tem muita coisa que a gente já pode receber. Além do erro, além do pecado que a gente comprou como real. E depois de ter devolvido essas consciências aos perpetradores originais de inconsciência e anticonsciência. O que mais vai ser possível pra gente então? Vamos juntos? Um forte abraço e a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!